Um novo dia se inicia e eu quero que você entenda algo. Não é por acaso que você está aqui agora. Talvez você tenha acordado com o coração pesado, com dúvidas ou até mesmo sem forças para continuar. Mas Deus marcou este encontro para falar diretamente com você. Hoje, nesta mensagem, eu vou te mostrar verdades bíblicas que podem mudar a forma como você enxerga cada batalha da sua vida. E se você ficar comigo até o final, eu creio que você vai terminar este vídeo mais fortalecido, mais confiante e com a fé renovada, porque o que vem agora é para transformar a sua manhã, o seu dia e até mesmo o seu destino. Vamos juntos até o fim, porque a última parte dessa mensagem vai ser um divisor de águas para você. Instante que você precisa escolher, abrir o coração para Ele ou deixar que o dia corra sem direção. Porque a verdade, meu irmão e minha irmã, é que o dia que começa sem Deus já nasce com um peso que não precisava existir. Quando você abre os olhos, não é apenas mais uma manhã, é mais uma oportunidade de escolher quem vai guiar os seus passos. Se será a pressa, a ansiedade, a rotina mecânica e sufocante que o mundo impõe, ou se será a voz suave e firme do Senhor dizendo: vem, fala, comigo, deixa que eu te mostre o caminho. Quando você começa o dia orando, não é só uma prática espiritual, é um ato de guerra. É como o salmista em Salmos 5:3. Pela manhã ouves, Senhor, a minha voz. Pela manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Ele não apenas orava cedo, ele esperava a resposta. E aqui está o segredo. Amanhã é o solo mais fértil para plantar a semente da comunhão, porque é quando a mente ainda não foi invadida pelos ruídos do dia, quando o coração ainda está fresco e o espírito sensível. Ore primeiro. Fale antes com aquele que conhece o que você vai enfrentar antes mesmo que você acorde. Jesus mesmo, em Marcos 1:35. De madrugada, quando ainda estava escuro, levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Se o Filho de Deus precisava começar o dia em oração, como nós ousaríamos começar sem ela? Talvez hoje o seu coração esteja pesado. Talvez você já acorde sentindo o peso das batalhas que ainda nem começaram. Talvez você tenha acordado com pensamentos que tentam roubar a sua paz antes mesmo de você sair da cama. Mas é aí que a oração se torna refúgio e arma. Ao dobrar os joelhos, você está dizendo: eu não dependo da força do meu braço, mas da tua presença, Senhor. Porque a força do homem pode até abrir portas, mas só a presença de Deus mantém essas portas abertas e nos dá paz para caminhar por elas. Começar o dia com Jesus é como colocar o céu no controle, é alinhar o seu coração com o trono antes de enfrentar qualquer batalha na terra. É como diz Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus planos serão bem-sucedidos. Isso não significa que tudo vai acontecer do jeito que você imagina, mas significa que tudo vai acontecer do jeito que Deus planejou. E o plano dele é sempre melhor. Mateus 6:33 nos lembra: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Não é só sobre orar para pedir bênçãos, é sobre orar para colocar cada passo dentro da vontade dele. Porque quando o reino vem antes, o caos perde força. É de manhã, no silêncio do encontro com Deus, que o espírito se fortalece, que a alma encontra direção, que a mente é limpa das confusões que o inimigo tenta plantar. É ali que Efésios 6:11 se torna realidade. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E essa armadura não é colocada correndo no meio do dia, ela é vestida logo cedo, no lugar secreto, no momento em que você se derrama diante de Deus. Não é à toa que o salmista dizia em Salmos 143:8:
Faze-me ouvir do teu amor logo pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Esse versículo é quase um grito de quem entende que, sem a direção de Deus, o dia pode se perder. E talvez seja por isso que tantas pessoas vivem cansadas, desgastadas, frustradas. Elas estão tentando viver o dia com a própria força, sem perceber que há um convite diário para trocar esse peso pela presença do Senhor. Quem começa o dia com Jesus, aprende a ver com os olhos da fé. Aprende a perceber que nem toda porta aberta vem de Deus e que nem toda porta fechada é derrota. Aprende a entender que atrasos às vezes são livramentos e que esperas às vezes são treinamentos. Jeremias 33:3 é a promessa para quem escolhe buscar. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, há coisas que só serão reveladas no momento de oração, há estratégias que o céu só libera para quem se apresenta cedo, antes que o barulho do mundo roube a sensibilidade da alma. E eu sei que talvez alguém esteja me ouvindo agora e pensando, mas eu não tenho tempo, minha rotina é corrida, eu já acordo atrasado. E a minha resposta é, o problema não é o tempo que você tem, é a prioridade que você dá. Porque o mesmo Jesus que acordava antes do sol, nascer também dizia em Mateus 11:28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não está pedindo uma hora para começar. Ele está pedindo prioridade no coração. 1 minuto de oração com a entrega verdadeira pode mudar um dia inteiro. Quando você ora antes de qualquer coisa, está dizendo para Deus, o Senhor é a minha fonte, o meu refúgio e a minha fortaleza. É como declarar Salmos 91:1, logo cedo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É se esconder antes que o ataque venha. É descansar antes que a pressão apareça. É se abastecer antes de começar a gastar. E eu te digo com toda a certeza que existe. Quem aprende a buscar o Senhor cedo, aprende a vencer batalhas antes mesmo de elas começarem. Porque o inimigo teme um crente que começa o dia no altar. Ele teme porque sabe que as palavras desse crente não saem vazias, que a mente desse crente não se deixa dominar por mentiras, que o coração desse crente está firmado na rocha. E essa rocha é Cristo, como está escrito em 1 Coríntios 10:4. Hoje, o Senhor te chama para ajustar a ordem das coisas. Não comece o dia correndo para resolver problemas. Comece o dia falando com aquele que já tem a solução para todos eles. Não desperdice a primeira hora do seu dia com redes sociais. Desperdice-a com lágrimas no altar. Não acorde para correr atrás do pão sem antes se assentar à mesa com o pão da vida. É isso que Jesus quis dizer em João 6:35. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É sobre se alimentar primeiro do que é eterno, para depois enfrentar o que é passageiro. Então agora, diante dessa palavra, eu te convido a fechar os olhos, não importa onde você esteja, e a transformar esse momento em um altar. Ajoelhamos diante do teu trono e entregamos tudo em tuas mãos. Pai amado, nós te agradecemos porque a tua palavra nos diz, em Lamentações 3:22-23, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e é nessa renovação que queremos entrar agora. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo nos guie em cada decisão, que os nossos olhos sejam abertos para ver a tua vontade, que a nossa mente esteja protegida contra todo pensamento de medo, de dúvida, de derrota. Revestimo-nos agora com a tua armadura, como está escrito em Efésios 6, e declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, como diz Isaías 54:17. Que os nossos pés caminhem na tua paz, que as nossas mãos sejam usadas para abençoar, que a nossa boca fale apenas o que edifica e glorifica o teu nome.
Senhor, nós te pedimos, como Davi, queremos te buscar de madrugada. Como Jesus, queremos nos retirar para estar contigo. Como Daniel, queremos abrir as janelas do nosso coração para o céu 3 vezes ao dia, sem medo do que os homens pensem ou façam. Pai, abençoa cada minuto deste dia, guarda-nos de todo mal, livra-nos de toda cilada, e que em cada passo possamos sentir a tua presença. Nós te louvamos, te exaltamos e entregamos este dia em tuas mãos, no nome precioso e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Bem-sucedidos. Não é só sobre pedir bênçãos, é sobre entregar a agenda, as decisões, os passos e até os imprevistos para Ele. É sobre acordar e, antes de correr para resolver as urgências, parar para decidir quem será o Senhor do seu dia. Quando o primeiro ato da manhã é colocar tudo diante de Deus, você está reconhecendo que Ele é o dono do tempo, o Senhor do caminho e o único capaz de transformar o que parece pequeno em algo grandioso. Mateus 6:33. Ecoa como uma ordem e um convite. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando o reino vem antes, o caos perde força. Quando a presença de Deus ocupa o trono do coração logo cedo, todo o resto encontra o seu lugar. Ciladas do diabo. E essa armadura não se coloca correndo no meio do dia. Ela é vestida logo cedo, no lugar secreto. Quem acorda e imediatamente se coloca diante de Deus está, na prática, se armando para resistir ao que virá. Porque a batalha espiritual não espera você se sentir pronto. Ela começa assim que você abre os olhos. E é por isso que a primeira conversa do dia deve ser com o Pai. Senhor, a minha voz pela manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Amanhã não era para ele um momento qualquer, mas o altar inicial onde se colocava tudo. E perceba, ele não só orava, ele aguardava. Isso significa expectativa. Significa que ele não via a oração como um monólogo, mas como um diálogo em que a resposta viria no tempo e na forma de Deus. Esse é o coração de quem começa o dia com Jesus. Não apenas falar, mas esperar ouvir. Tem começado o dia com pressa, com preocupação, com correria. As primeiras palavras que saem da boca são reclamações e não adoração. Os primeiros pensamentos que passam pela mente são sobre problemas e não sobre promessas. Isso rouba a força antes mesmo do dia começar. Isaías 26:3 nos dá o segredo para mudar isso. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Ou seja, a paz não vem de circunstâncias tranquilas, mas de um coração que já se alinhou com Deus antes de enfrentar o que quer que seja. Luxo é uma necessidade vital. Há também um aspecto de proteção espiritual nisso. O diabo trabalha com distrações e pressões. Se ele consegue roubar o seu tempo com Deus logo cedo, ele sabe que o seu dia estará mais vulnerável. Por isso, Efésios 6:13 diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Vestir a armadura é um ato espiritual que começa com a oração, com a palavra, com a entrega da mente e do coração ao controle de Deus. O que começa no altar termina no altar. É como um agricultor que planta cedo para colher no tempo certo. E as sementes que você planta na oração são regadas ao longo do dia pela presença de Deus. Cada palavra dita diante dele cedo se torna como um lembrete espiritual de que você não está sozinho, de que o céu está acompanhando cada passo, reforçado para enfrentar as ondas. É por isso que Provérbios 3, 5, 6 é tão importante. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas.
Reconhecer a Deus logo cedo é como colocar o volante do dia nas mãos dele, com Jesus, e continuar com ele em cada decisão, cada conversa, cada passo. É como Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5,17: orem continuamente. Isso não significa ficar de joelhos o tempo todo, mas significa manter o coração sempre aberto para ouvir e falar com Deus ao longo do dia. Coração, porque o escudo da fé, a couraça da justiça e o capacete da salvação já foram colocados antes mesmo do primeiro desafio aparecer. Faze-me ouvir do teu amor logo pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Essa é uma oração que deve estar nos nossos lábios todos os dias. É pedir para ouvir o amor de Deus antes de ouvir qualquer outra voz. É buscar direção antes de dar um passo. É elevar a alma antes que o peso das circunstâncias tente afundá-la. Diferente em você, não é que os problemas desapareçam, mas a sua postura diante deles muda. A paz que excede todo entendimento, mencionada em Filipenses 4:7, começa a guardar o seu coração e a sua mente. E essa paz é fruto direto de começar o dia com aquele que é o príncipe da paz. Manhãs em que o simples ato de abrir os olhos parece mais uma batalha do que um começo de jornada. E é nesse instante, antes mesmo de a primeira palavra ser dita para qualquer pessoa, antes de qualquer notificação acender a tela do celular, que uma decisão muda tudo. Ajoelhar-se e falar com Jesus. Não se trata de um hábito mecânico ou de uma religiosidade fria, mas de um encontro vivo, real, transformador. É nesse momento silencioso, quando o mundo ainda não invadiu seus pensamentos, com a urgência e o barulho, que a voz do Senhor pode ser ouvida com clareza. É aqui que entendemos a sabedoria de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é sobre colocar Deus em uma lista de tarefas do dia. É sobre colocá-lo no trono do seu dia antes mesmo dele começar. Apenas uma prática espiritual. É um posicionamento de guerra. Quando você ora primeiro, está declarando que não permitirá que as circunstâncias ditem o seu humor, que as opiniões alheias não terão autoridade sobre sua paz e que as más notícias não terão permissão para roubar a sua esperança. É como se, ao dobrar os joelhos, você colocasse uma armadura invisível que vai impedir que as flechas inflamadas do inimigo penetrem o seu coração ao longo do dia. É a confirmação do que está escrito em Efésios 6, 10, 11. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Seja o primeiro gesto, a primeira respiração consciente do dia. Quando Davi escreveu no Salmo 5:3, de manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Ele não estava impondo um ritual vazio, mas revelando um segredo de intimidade. Percebem, já estão carregando fardos que nem eram deles. Mas aquele que ora primeiro coloca o próprio Deus como filtro e direção. Ele não é mais conduzido pelo caos, mas pela paz que excede todo o entendimento, como está em Filipenses 4:7. Transformar-se em território santo. Não importa se a sua oração é feita em pé, sentado de joelhos ou até mesmo deitado na cama. O que importa é que ela seja o primeiro contato do seu espírito com a vida verdadeira. Porque nesse momento, você não está apenas pedindo coisas, você está recebendo alinhamento. Nunca prometeu ausência de tempestades, mas prometeu estar no barco. E quando ele está no barco, a tempestade perde o poder de afundar você. Lembre-se do que está escrito em Marcos 4:39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Diga a quem sabe cada passo que você vai dar:
E isso muda tudo, porque no fundo, a maior parte das nossas ansiedades vem de tentar controlar o que não podemos. A oração é a rendição que liberta. Primeiro, é como colocar um selo sobre o seu coração e sobre a sua mente, dizendo: este dia pertence ao Senhor. Quantas decisões erradas poderiam ter sido evitadas se tivéssemos parado para ouvir a direção de Deus antes de agir? Quantas palavras teriam deixado de ferir se tivéssemos pedido sabedoria antes de abrir a boca? Tiago 1,5 nos lembra: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Que você ganha vivendo no centro da vontade de Deus. É como afiar a lâmina antes de cortar a madeira. Quem se apressa sem preparação se desgasta mais rápido e produz menos coisas. Alma, não um acessório ocasional. Quando você estabelece isso como prioridade absoluta, a sua vida inteira começa a se alinhar. E aí, mesmo que o dia seja difícil, você estará firmado na rocha. Quando você vive assim, milagres começam a acontecer, até nos detalhes que parecem pequenos demais para Deus se importar, mas que, para Ele, são importantes porque importam para você. Aconteça, o dia já começou vencido no céu antes de ser vivido na terra. Instante, nesses primeiros minutos tão frágeis e tão determinantes, que precisamos decidir quem vai reinar sobre o nosso dia: as preocupações ou a presença de Jesus. É por isso que orar primeiro não é apenas uma recomendação piedosa, é uma estratégia espiritual de sobrevivência e vitória. Quando buscamos ao Senhor antes de qualquer outra coisa, estamos obedecendo ao que Ele mesmo nos orientou em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é sobre encaixar Deus na nossa rotina, é sobre entregar a nossa rotina para Deus. É dar a Ele a primazia, o primeiro lugar, a primeira respiração consciente do dia. Fazer coisa alguma. Essa declaração não é apenas um lembrete de dependência, mas uma garantia de que quando nos ligamos à videira pela oração logo cedo, recebemos a seiva espiritual que sustenta todo o restante do dia. Quem ora primeiro se alimenta da presença antes de enfrentar o mundo, se reveste da armadura antes da batalha, se ancora na paz antes da tempestade. Mesmo as minhas reações já estão consagrados ao Senhor. E isso muda tudo, porque quem ora primeiro passa a responder às circunstâncias e não a reagir impulsivamente a elas. Como Filipenses 4:6-7 nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando buscamos a Deus, antes de buscar as notícias, as redes sociais, os e-mails e as conversas, escolhemos viver guardados por essa paz que não pode ser explicada, mas que pode ser experimentada. Caminhos perigosos teriam sido ignorados se tivéssemos buscado ao Senhor antes. Tiago 1,5 nos lembra: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. A oração matinal é o momento em que pedimos essa sabedoria. É o instante em que reconhecemos que Ele vê o dia inteiro antes mesmo de Ele começar para nós. Estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Se Ele, que era perfeito, fazia isso, quanto mais nós, que somos tão dependentes da graça. Posicionando como guerreiros espirituais é vestir a armadura descrita em Efésios 6, 10, 11. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
O inimigo sabe que as primeiras horas do dia são estratégicas. Ele sabe que, se conseguir semear medo, ansiedade ou distração logo cedo, pode comprometer toda a colheita daquele dia. Mas quem ora primeiro levanta muralhas espirituais que o inimigo não consegue ultrapassar. Do que esperar que algo aconteça é a confiança de que Deus já está agindo, mesmo que ainda não vejamos nada. Senhor, determina os seus passos. Quando oramos de manhã, entregamos ao Senhor não apenas nossos desejos, mas também o direito de mudar nossos planos para cumprir o dele. Cantar e a entoar louvores. O Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Louvar de manhã é como abrir as janelas da alma, para que a luz entre e expulse as sombras. É também uma forma de pregar para nós mesmos, lembrando à nossa própria alma quem Deus é, como fez Davi no Salmo 103, 1, 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, com fórmulas prontas. Algo como: Senhor, eu te agradeço pela vida, pelo fôlego, pela chance de recomeçar. Eu te louvo por quem tu és, não apenas pelo que podes fazer. Eu coloco cada passo deste dia diante de ti e declaro que tu és meu refúgio e fortaleza. Guarda-me de todo mal, guia minhas palavras, minhas decisões e minhas reações, e que em tudo o que eu fizer hoje, o teu nome seja glorificado. E no que venha, notícias ruins, desafios inesperados, pressões externas, porque a presença dele já foi estabelecida como prioridade. E onde a presença de Deus está, ali há liberdade, como diz 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Sociais, escolha cantar antes de reclamar. Escolha ouvir a voz de Jesus antes de ouvir as vozes do mundo. E então, viva o seu dia como alguém que já recebeu força, sabedoria e paz no altar da presença de Deus. Porque quando você ora primeiro e começa o dia com Jesus, você não apenas vive, você vence. O cada minuto e cada respiração estão nas tuas mãos. Como diz a tua palavra em Lamentações 3:22, 23, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e é nessa renovação que queremos mergulhar agora. Passos e o escudo da fé para apagar todas as setas inflamadas do maligno. Declaramos que este dia está selado pelo sangue do Cordeiro, que o inimigo não terá acesso aos nossos pensamentos, emoções ou decisões. Ao começar este dia contigo, estamos seguros, guardados e fortalecidos. Que este seja um dia de vitórias, de testemunhos, de paz e de comunhão constante. Oramos assim no nome precioso e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. De ti, colocamos diante do trono cada hora que virá, cada decisão que será tomada, cada encontro e cada desafio que se levantará contra nós. Fazemos isso porque cremos no que está escrito em Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E é exatamente essa luz que queremos carregar ao longo do dia, pois sabemos que sem ela andaremos em escuridão, mesmo que o sol esteja brilhando lá fora. Entrega, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isso não é apenas um consolo, é um decreto que vem do céu. É uma lembrança de que, por mais que o inimigo tente, ele não tem poder para destruir o que Deus levantou. É por isso que começamos o dia declarando que toda palavra contrária, todo pensamento de derrota, toda estratégia das trevas contra a nossa vida cai por terra agora, em nome de Jesus.
A tua presença seja a nossa companhia constante, como foi com Moisés no deserto. E como ele, ousamos repetir as palavras de Êxodo 33:15. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Essas palavras mostram um coração que entendeu o valor de caminhar com Deus. Moisés sabia que não adiantava ter território, promessa ou vitória se a presença do Senhor não estivesse com ele. E hoje nós entendemos o mesmo. Não queremos apenas chegar a algum lugar, queremos chegar com a tua presença. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Vitória que ele conquistou não é apenas uma promessa para o futuro, é uma realidade que podemos experimentar agora. Mestre, também nos ensinou isso com o seu exemplo. Em Marcos 1:35 está escrito: de madrugada, quando ainda estava escuro, levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. O Filho de Deus, com toda a sua agenda de milagres e ensino, priorizou o Pai logo cedo. Se ele precisava, quanto mais nós. Que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Guarda o nosso coração contra toda amargura, orgulho ou distração. E enche-nos com a tua paz, que excede todo entendimento, como Paulo escreve em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Empurrar para a desistência é o que nos lembra que, mesmo quando não entendemos, Deus está no controle. Nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. Isso me alegra porque significa que há sede de Deus na sua vida e Ele recompensa aqueles que o buscam. Simples compartilhamento pode mudar uma vida inteira. Às vezes, é a única chama que falta para reacender a fé de alguém. Vídeo.